Síntese do conto: a ocupação. Será que temos consciência plena sobre os fatos de nossa vida? Em uma casa bem construída no caminho denominado Estradinha Bonitinha, na região sul do Brasil, foi morar um casal, filhos de descendentes europeus. A moça estava radiante de felicidade e o rapaz exibia gratidão diante este grande sonho, o de formar a sua família, prosperar na lavoura e participar ativamente em prol da comunidade local. O nome da moça era Gertrudes. Bernard, o esposo de Gertrudes, havia comprado uma gleba de terra antes das núpcias e na qual construiu a residência do casal. Ao longo dos primeiros 2 anos, trabalhou ferrenhamente na terra para plantar hortaliças, criar aves e um pequeno rebanho de gado para consumo familiar. Nos primeiros 7 anos, nasceram seus 3 filhos. Bernard se dedicava à criação do rebanho leiteiro, comercializava leite, queijos, manteigas e ovos, e o seu pequeno negócio foi crescendo. Gertrudes fazia pães e bolos para os colocar à venda, estrategicamente dispostos em uma mesa bem composta na varanda, já que a residência era bem próxima à Estradinha Bonitinha. Por ali passavam muitas pessoas para irem à igreja aos domingos e no retorno para suas casas compravam toda a sorte da sua modesta produção até o horário do almoço. Em questão de poucos meses, o casal já comercializava leite fresco, manteiga, queijos, pães e bolos, geleias e doces em compotas. Não havia motivo para queixarem-se e não inventavam motivo. Somente agradeciam a Deus pela vinda que Ele permitia que levassem. Certa vez, tendo Gertrudes despertado durante a madrugada, levantou-se vagarosamente para não incomodar Bernard e caminhou suavemente pelo corredor que levava à cozinha. De repente, ouviu sussurros que lhe pareceu virem da sala de jantar. Calmamente, certa de que era o vento balançando os arbustos da varanda, retornou para certificar-se de que as janelas estavam fechadas e quase caiu de susto. Com o coração disparado e as pernas fracas, não seguiu adiante. Ficou parada, observando cautelosamente o que aquelas pessoas estavam fazendo. Eles estavam assentados à mesa de jantar, que por sinal estava guarnecida para tomarem um chá ou café. Havia pães, bolos e tudo o que ela e o esposo produziam para vender. Estas pessoas estavam usando a residência familiar para se servirem. Mas, desde quando isso acontecia? Como entravam ali? Esperavam a família adormecer para ocuparem o recinto como se deles fossem. Gertrudes, sorrateiramente, afastou-se dali em ponta de pé e foi para o quarto acordar Bernard. Tocou-lhe o braço e foi-lhe falando mansamente, até que ele despertou. O que foi, Gertrudes? Você não está bem? Tem umas pessoas na sala de jantar comendo os nossos produtos. Não é possível. Você teve um pesadelo. Você está trabalhando muito e não conseguiu descansar. Vamos antes que eles se retirem dali com receio de haverem sido descobertos. Caminharam pelo corredor até a porta da sala de jantar,
E para surpresa de Gertrudes, não havia qualquer sinal da presença dos invasores. E acompanhando Bernard, retornaram ao quarto. Bernard imediatamente continuou a dormir, como se não houvesse despertado. Gertrudes não dormiu mais e 2 horas depois o dia clareou. A lida continuou seu curso. Postos à mesa para o café da manhã, Bernard lhe perguntou se estava bem e se conseguiu dormir, comentando: "Mas que pesadelo você teve ontem, não?" Gertrudes não se explicou e anuiu a observação. Bernard foi para seus afazeres costumeiros e Gertrudes para suas massas e doces. O dia transcorreu como qualquer outro, a não ser o que presenciou na noite anterior. Estava cansada e a noite estava longe de chegar. Fim de turno, filhos em casa, jantar servido, conversaram sobre notícias, filmes, o clima e aos poucos foram se despedindo um a um. Gertrudes não conseguiu descansar e o esposo dormiu logo que se acomodou ao leito. Ela levantou-se vagarosamente e foi até a sala de jantar. Nada, não havia viva alma por ali, ou qualquer outro canto da casa. Retornou ao quarto, sem acordar o esposo, acomodou-se na cama e procurou dormir um pouco. A princípio, não conseguiu, mas após a noite anterior em claro e o dia atarefado, desmaiou e somente despertou após o sol nascer. Bernard preparou o café matinal para a família. Todos permaneceram por mais tempo à mesa, por ser sábado. Os filhos não foram para a escola e os ajudantes já haviam chegado para o trabalho até a hora do almoço. Na semana seguinte, após o jantar e as conversas animadas da família, enquanto desfrutavam do sabor das geleias que faziam ali mesmo, Bernard sentiu-se sonolento e despediu-se de todos, retirando-se para dormir. Não houve estranhamento por ninguém, pois conheciam de perto o trabalho com o rebanho e o dia em que faziam queijo era mais duro. Um a um foi se despedindo da mãe e indo para seus quartos. Gertrudes logo apagou as luzes e foi descansar. Dormia pesadamente. Gertrudes sumiu na noite em sono profundo. No entanto, Bernard despertou e foi ao banheiro e resolveu pegar um copo de água. Caminhando sonolentamente pelo corredor em direção à cozinha, ouviu vozes em baixo tom que vinham da sala de jantar. Considerou e falou consigo mesmo: "Acho que uma das meninas não conseguiu dormir e está assistindo algum filme." Voltou pelo corredor, abriu a porta do quarto das filhas, que nada, dormiam feito anjinhos, se é que anjinhos dormem. Abriu a porta do quarto do filho, ele também dormia. Fechou a porta e, ao se retirar, ouviu nitidamente vozes na sala e, com calma, foi até lá e quase teve um infarto. Viu 6 pessoas ao redor da mesa. Da sua mesa de jantar, falando entre eles e comendo os pães, servindo-se de geleia, queijos, um bule que parecia ser de café. Preferiu não tomar qualquer atitude, retirou-se dali, entrou no seu quarto, não acordou Gertrudes.
Apenas ficou ali quieto, raciocinando o que fazer. Sentiu profundamente não ter acreditado na esposa quando lhe comunicou o mesmo fato a que acabara de presenciar. Resolveu não comunicar a quem quer que fosse o ocorrido. Para ele, a casa estava sendo invadida aos poucos, e isto poderia trazer sérias consequências. Chamar a polícia talvez fosse a atitude mais correta. Resolveu ir falar com o delegado na manhã seguinte e pedir proteção policial para a casa. Durante a manhã, falou com Gertrudes sobre o assunto e pediu desculpas por não haver lhe dado crédito às palavras. Contou-lhe o que presenciara na sala de jantar e pediu que não contasse aos filhos. A polícia tomaria medidas contra os salteadores. O dia transcorreu sem mais problemas. Jantaram e Bernard contou aos filhos que, como havia uma quadrilha de ladrões de gado na região, o delegado e os policiais iriam passar por ali e fazer uma campana para descobrir quem são eles e, se estivessem nas redondezas, prendessem-os. Todos se retiraram para os seus quartos, como de costume. Bernard e Gertrudes também se retiraram para seus aposentos, como se nada tivesse acontecendo, pois os salteadores não invadiriam a casa tão cedo. Os policiais chegaram por volta das 23 horas e permaneceram escondidos no meio dos arbustos. Bernard convidou o delegado para entrar e serviu-lhe um café. A casa ficou silente e as luzes apagadas como de costume. Pelas 2 horas da madrugada, ouviu-se vozes na sala. O delegado, atento, esgueirou-se para dentro da sala de jantar e constatou aquelas pessoas que a família havia denunciado e, se posicionando, deu voz de prisão a todos. Enquanto os policiais entravam na casa, a chamado de Gertrudes. Aqueles invasores, como se não ouvissem a ordem e muito menos os vissem, sumiram, desapareceram com tudo que tinha sobre a mesa. A mesa simplesmente ficou limpa, como se nada suportasse sobre si. A família e os policiais ficaram assustados com o que presenciaram, permaneceram estáticos e aceitaram a impotência do ser humano frente ao desconhecido. Fim. Trabalho literário escrito e narrado por Ia Matar em 24 de março de 2023. Se o espírito não morre, aonde ele fica quando a carne fenece?